Olá, está no ar o Gente é Gente, o programa da APAE Bauru em parceria com a TV Unesp e o apoio da Pró-Reitoria de Extensão. A APAE Bauru é uma entidade de assistência social que presta atendimento e assessoramento à pessoa com deficiência, além da defesa de direitos articulada com outras políticas na área da educação e da saúde. Durante os nossos programas, conheceremos melhor a APAE Bauru, seus serviços e o que ela tem de melhor: gente. No programa de hoje, conheceremos melhor o funcionamento e os serviços da assistência social da APAE Bauru, o SEID, e as residências inclusivas, além de compreender a importância desse serviço para as pessoas que necessitam deles. A nossa equipe foi até a APAE Bauru conhecer mais sobre a assistência social e sobre a relação dela com as pessoas que a usufruem. Vamos conferir. A APAE de Bauru oferece diversos serviços e apoio à pessoa com deficiência. Uma das vertentes dos trabalhos realizados pela entidade é a assistência social, que se divide entre o SEID e a residência inclusiva. O SEID, Serviço de Proteção Social Especial, oferece atendimento especial a pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos que comprometem a autonomia. Assim, o SEID busca promover o bem-estar físico e mental dos usuários, assim como aumentar a autonomia e a qualidade de vida, com uma equipe que conta com coordenadores, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores e cuidadores. O SEID proporciona projetos de rodas de conversas, culinária saudável, habilidades básicas e jogos interativos. Hoje, essa atividade mesmo de hoje é uma atividade assim com EVA, a gente está usando a lata, né, como material reciclado também, que a gente usa muito nas nossas atividades. E aí a gente pega a pedra, foi buscar pedra para estar colocando dentro, aí eles picam o EVA, a gente acaba reaproveitando os restinhos de EVA, picando, aí a gente colou em volta da lata, né? Eles fazem esse trabalho de coordenação, de cortar. Alguns têm a dificuldade, a gente adapta o pincel, a tesoura para estar passando a cola, né? Aí tudo isso ajuda também na percepção, né? E na concentração deles. E nós vamos na horta, a gente faz atividade física, caminhada do lado de fora, a gente vai nos clubes que tem aqui por perto, as praças. Normalmente a gente vai caminhando para poder ter essa parte da atividade física. Projeto de dança a gente trabalha com dança, trabalha com karaokê, para eles ter essa parte de memorização de música. São atividades assim muito alegre, divertida. Parece, para quem chega, parece uma bagunça, mas não, é tudo muito organizado, é tudo muito feliz. Eles são sempre sorrindo, sempre animados. Atividade em sala. A gente trabalha bastante com jogos de memorização, trabalha com muita tinta, que eles gostam muito, é bacana, muita tinta, muita cola. Então, atividade de colar, a gente vai construir um vaso, a gente constrói o vaso do jornal e da cola. E aí vai se transformando e eles participam de todos os processos, todos eles participam. A gente precisa de muito ajuda nossas amigas, né? Nossas apoiadoras, né? Educadora. Ela faz, tipo assim, ela ajuda nós, né? Quando a gente já com dificuldade. Outro braço da assistência social oferecida pela APAE de Bauru é a residência inclusiva. Organizado em duas unidades, a masculina e a feminina, esse serviço acolhe jovens e adultos com deficiência, em situação de risco e vulnerabilidade social e com os direitos violados. As residências inclusivas são inseridas na comunidade em locais com estrutura física adequada para favorecer a construção progressiva da autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária. Quando elas chegaram aqui e até hoje, a gente percebe uma mudança boa, né, na vida delas,
que algumas chegaram com algumas dificuldades, e hoje, com todo esse atendimento que nós temos também de vida delas, de trabalho, de escola, então a melhora delas foi um resultado muito positivo que a gente teve ao longo dos anos, né? Hoje ao todo nós estamos com 25 residentes, temos 15 meninos e 10 meninas. Nós estamos quase com 12 no mercado de trabalho, e não era assim, antes era um público menor e eles têm bastante independência e autonomia para ir e vir, vão sozinhos, às vezes ligam, olha, vou jogar bola com o pessoal do serviço, tudo bem? Tudo bem, avisam, é como uma grande família, mas cada um tem seu jeito e cada um tem uma maneira da gente trabalhar. Os residentes conquistam gradativamente a autonomia e independência nas atividades da vida prática. Eles também criam laços afetivos com os colegas e padrinhos, além de terem a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho. Tinha vezes que eu brigava, eu ficava nervoso, aí eu teve que me acalmar, dar injeção em mim, amarrar, eu brigava. Mas agora eu tô tranquilo, agora eu tô aqui sossegado, aqui na Residência da Paz. Eu gosto muito daqui também. Eu tava entrando lá no hospital, lá no Terra Temporada de Jaú. Aí eu fui internado, eu fumava também maconha, crack, fumava cigarro, charuto. E daí a polícia me pegava e me colocava dentro do camburão e me levava lá. Aí me soltava lá no fim do mato, era ruim. Agora minha vida melhorou. Se eu voltar para Jaú, vai piorar minha vida de novo também. Aí eu vou andar com uns amigos que fumam só quer arrumar confusão. Então é melhor eu conviver aqui na Paz mesmo, que eu gosto muito da Paz. A Paz que me acolheu, Deus abençoe a Paz. Que nunca falta nas suas casas, também na Paz também. Os serviços socioassistenciais nacionais possuem diferentes níveis de complexidade e proteção. No próximo bloco, entenderemos melhor a tipificação desses serviços. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. Para aprofundar o tema sobre os serviços de assistência social da APAE Bauru, nós recebemos hoje aqui no estúdio Ana Cristina de Carvalho Salles Toledo, diretora do Departamento de Proteção Social Básica, e Kátia Teixeira, assistente social da APAE Bauru. Bom, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar do nosso programa hoje. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. De acordo com a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais de 2009, há dois tipos de proteção e complexidade, né? A proteção social básica e a proteção social especial. Quais são as diferenças entre esses dois níveis? Na verdade, assim, essa tipificação, ela veio para trazer um ordenamento para o Sistema Único de Assistência Social, né, que visa o acompanhamento sistemático, com ações sistematizadas e continuadas aos usuários da assistência social. Uhum. Dentro dessa tipificação, então, trouxe para a gente as questões vivenciadas pelas famílias. Então, o que vai diferenciar para a gente em que nível de complexidade ela ficará é a situação vivenciada. Uhum. Tá? Então, se são situações de vulnerabilidades decorrentes da situação, por exemplo, de pobreza, ausência de renda, falta de acesso aos serviços ofertados, né? Então isso se instala na questão da proteção social básica, uhum, né? Onde nós vamos desenvolver algumas ações preventivas, de orientação, de acompanhamento, para que a família consiga superar essa situação de vulnerabilidade vivenciada neste momento. A partir do momento que dentro dessa família ocorre situação de violação de direitos, né, além da situação de vulnerabilidade, a gente identifica a situação de violação de direitos, então ela precisa ser acompanhada na rede de proteção social especial.
né? Porque existem serviços especializados, né, para trabalhar, para fortalecer essa família, porque muitas delas se encontram às vezes até em situação de rompimento de vínculos, né? Então, dentro do nível de proteção social especial, nós temos os serviços de média complexidade e alta complexidade, né? A média complexidade ainda não houve o rompimento dos vínculos familiares, né? Ainda é possível que se estabeleça uma relação, né, familiar. A partir do momento que houve esse rompimento de vínculos, então já precisa da alta complexidade, né? Que aí nós temos os serviços de acolhimento institucional, né? Que nós temos a residência inclusiva, o serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente, né? Então, a partir do momento que a família ela chega na assistência social, é feito um estudo social para verificar em quais níveis, né, ela precisa ser atendida. E ela se enquadra, né? Isso. E como a proteção social básica, né, que possui um caráter mais preventivo, ela desenvolve os seus serviços para garantir a proteção e o fortalecimento dos vínculos que já estão fragilizados? Na verdade, assim, nós temos, dentro da proteção social básica, nós temos um equipamento que se chama CRAS, é o Centro de Referência, né, na área de assistência social. Ele é a porta de entrada, na verdade, para todos os serviços da rede de proteção social básica, né? Seria o serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, nós temos também, apesar de nós não termos instituído no município ainda, mas haverá a implantação do serviço de atendimento a pessoas com deficiência e idosos no domicílio, né, que ele possui tanto na rede de proteção social básica como na especial. E aí vai depender da complexidade que está a situação, né? Mas dentro da rede de proteção social básica, o CRAS, ele é a porta de entrada para tudo, né? Lá é executado um serviço que a gente chama de PAIF, né? Onde a gente desenvolve um trabalho social com a família, visando o desenvolvimento de habilidades, de potencialidades para a superação das vulnerabilidades. Kátia, você quer acrescentar alguma coisa? A Ana, eu acho que abordou muito bem essa questão e é importante a gente falar que na PAIS nós desenvolvemos esse serviço na proteção social de média e alta complexidade, né? De média nós temos o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência idosa e suas famílias, o SEID, e na proteção de alta complexidade, né? De nível de alta complexidade, nós temos as residências inclusivas. Na pergunta anterior, você comentou sobre que a intervenção ela existe quando é percebido que são violados alguns pressupostos básicos, né? E quais violações são essas? O que configuram essas violações? Na verdade, assim, a questão da violação de direito, muitas vezes ela está relacionada à questão de violência, né, de exploração, de abuso. Então, são situações mais complexas, né, no sentido, assim, de que isso vem, de alguma forma, ferir a integridade da pessoa, né? Então, esses direitos, quando esses direitos eles se apresentam, eles são violados, não que ela vai deixar de ser atendida pela rede de proteção social básica, porque às vezes acumula a situação de vulnerabilidade com a questão de violação de direitos. Então, na verdade, assim, existe uma conversa, uma articulação entre as redes de proteção para que a família consiga ser atendida na sua totalidade e consiga sair dessa situação. Entendi. Eu acredito que, Gabriela, quando nós falamos assim em proteção social especial, a gente reflete a respeito da especialidade dos serviços prestados também, né? Então, quando a gente atende uma pessoa com deficiência, que já está um nível de fragilidade de vínculos muito grande, que ela já tem os seus direitos violados, como a Ana falou, e quando a gente fala principalmente de pessoas com deficiência, a rede de proteção especial, ela traz profissionais um pouco mais especializados para o atendimento a essa pessoa com deficiência. Por exemplo, quando nós falamos também de pessoa com deficiência e suas famílias, muitas vezes esses familiares também têm a deficiência, né? Então a gente, assim, percebe que dentro da própria família tem outros tipos de violações de direitos que muitas vezes estão escondidinhos. Por exemplo, isolamento social. Hoje nós falamos tanto de inclusão social e a gente encontra ainda muitas pessoas com deficiência excluídas,
né, isoladas no seu seio familiar. A gente percebe assim que essa pessoa com deficiência que é atendida na rede básica ou na rede especial, muitas vezes esse familiar, ele já está assim numa sobrecarga de cuidados, né? Ele já está muito estressado, muitas vezes adoentado, porque ele já teve uma trajetória de vida de atendimento a essa pessoa que foi muito fragilizada. Né? E aí, fora todo esse contexto familiar, a gente se esbarra nas questões de vulnerabilidade, de pobreza, de dificuldade ao acesso aos direitos. Então, isso também é bem complicado para a pessoa com deficiência e para os níveis de proteção estar atendendo. Mas a gente, assim, busca um atendimento de excelência, né? Quando a tipificação veio para nós, né, Ana? Eu acho que foi muito importante para os serviços socioassistenciais, para a gente entender quais as necessidades da nossa população usuária e para onde esse usuário vai ser encaminhado. Se ele tiver um caso de vulnerabilidade um pouco mais, que necessita de um nível de proteção, eu acho que a parceria entre o CRAS e a rede de proteção especial é muito importante, porque é na proteção básica que a gente evita que os casos fiquem um pouco mais graves e que necessitem depois da proteção especial, de média e de alta complexidade. Uma outra coisa também, Gabriela, assim, a tipificação, ela veio no sentido de contribuir para que realmente ficasse definido o que são serviços da política pública de assistência social e o que não é. Porque muitas vezes, assim, dentro da política de assistência social, a gente se depara muito com muitas questões que são voltadas para a saúde. A gente tem que trabalhar junto, né? Mas não são especificamente da política de assistência social. Então, é onde a gente percebe, assim, que com essa padronização a gente conseguiu identificar, né? Porque é uma coisa muito assim, né? Às vezes tem uma situação muito complexa, leva para assistência social, que a assistência social, né, vai resolver. Só que às vezes a gente se depara com situações que a gente depende de outras políticas públicas para que a gente consiga atuar, né, com essa família, porque a família ela está numa totalidade, ela está ali no território, né, ela requer educação, ela requer saúde, ela requer assistência, né, então uma série de fatores, né? Sim. Né, que vem trazer. Então, essa questão assim, da tipificação, ela veio dar um norte para a gente, né, em todo o território nacional, até para que não se tenha essa discrepância, né, de que, olha, aqui no estado de São Paulo a gente tem determinados serviços que lá no Nordeste a gente não tem. Né? Então, é uma visão mesmo do sistema único, porque é um sistema nacional. Aqui, dentro dela, também traz a responsabilidade de todos os entes federados, né, do governo federal, governo estadual, governo municipal, né, na responsabilidade, porque a política pública, né, na verdade, ela tem um papel, o Estado exercendo, né, o seu papel. Sim. Né? Então, isso é importante, assim, para a gente, enquanto profissional que acompanhou toda essa trajetória, né, porque a assistência social, ela iniciou bem com a questão, assim, da caridade mesmo, né, vamos falar assim, de política social, mas não de política pública, né, então a gente teve isso instituído a partir da Constituição Federal, né, que traz a questão dos direitos, que a assistência social, ela foi reconhecida enquanto política pública, né, e a partir daí ela precisou ser normatizada, né, veio a Política Nacional de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social, e para se chegar nessa tipificação, houveram muitas conferências, né, nós tivemos conferências, nós tivemos audiências públicas, deliberações, para se chegar num consenso, porque na verdade é um padrão, né, a gente sempre fala, né, a gente pode ir além do que está ali, só que menos não, justamente para garantir essa questão que a Kátia falou da qualidade dos serviços prestados. E vocês comentaram bastante a respeito da família, né? E como é que os serviços dialogam com a família quando se detectam essa violação de direitos? Na verdade a gente tem, né, dentro da, assim como o CRAS é a porta de entrada para a rede de proteção social básica, nós temos o CREAS, que através do PAEF, né, atende, é a porta de entrada para todos os serviços da rede de proteção social especial também, né? Então eles trabalham mais nessa questão mesmo protetiva com a família, né? Eles fazem um acompanhamento no sentido assim de que a família ela consiga exercer essa função protetiva, né? Ela seja direcionada para os serviços, né, da rede como um todo, né? Porque assim como eu falei, a gente precisa de uma rede para trabalhar, né? A gente não consegue sozinho, só o PAEF e o PAEF a gente não dá conta.
né? A gente precisa sim dos demais serviços, porque como a Kátia falou, cada um ele é especializado numa determinada situação. Sim. E é o que vem fortalecer junto, né, com o PAI, com o PAEF, no CREAS, essa família, no sentido de proteger os seus, né? E de muitas vezes se conseguir proteger também, né? E a tipificação traz para nós também, Gabriela, algumas seguranças, né? E dentre elas a segurança do acolhimento dessa família, que muitas vezes essa família está num grau de vulnerabilidade tão grande, ou então ela está tão frágil, né? Que é tão importante esse acolhimento, ela saber que hoje ela é detentora de direitos, né? Que hoje existe uma política pública que vai garantir para ela que esses direitos sejam efetivados, né? O trabalho da equipe envolvida nesse atendimento é muito importante. Hoje, tanto a proteção básica como a proteção de média complexidade, eles têm profissionais gabaritados. Eu acho assim, a capacitação continuada desses profissionais para estar garantindo o acolhimento a essa família de forma humanizada, né? Que essa família encontre nos serviços prestados a ela uma acolhida, né? Que nós estamos ali para ajudar, para melhorar a sua qualidade de vida, né? Para permitir assim que ela possa desenvolver as suas potencialidades, que ela encontre no serviço as suas potencialidades de uma maneira assim, através dos benefícios sociais que hoje são existentes para elas. Então, assim, a equipe que trabalha com essa família, eu acho que tem que ser cada vez mais empoderada do seu papel, né, dentro da política de assistência social, para garantir para essa família todos os direitos para ela hoje que ela necessita. Antes de tudo, um trabalho de conscientização também, Com certeza. E como essas famílias fragilizadas, elas são identificadas? De que maneira isso acontece? Na verdade, elas podem, assim, surgir por demanda espontânea, né? Porque, assim, o CRAS, por exemplo, ele fica em 8 territórios aqui no município. A gente tem 8 CRAS. Então, pode ser por uma demanda espontânea, né? Como pode ser encaminhado, de repente, assim, como a PAI também é uma referência, ela está num determinado território. Às vezes os usuários vão diretamente lá, então ela orienta também para, né, para se dirigir ao CRAS ou ao CREAS, né? Então, assim, essa rede a gente já vem constituindo aqui no município desde 2004. Né? Então, assim, a gente, dentro do município de Bauru, a gente tem uma divulgação dos serviços. Então, já existe esse reconhecimento e o principal objetivo do SUAS é justamente descentralizar os serviços para que a população tenha maior acesso, né? Então, ela pode vir tanto, ou de repente surgir uma demanda na educação, identificar alguma situação com uma criança. Na escola, né? por exemplo. Com a escola, e aí a própria escola pode, né, entrar em contato com a assistência e aí, a partir daí, a gente faz o acompanhamento da família. Bom, a proteção social especial, que possui uma natureza mais protetiva, né, conforme a gente tinha comentado, ela possui níveis de alta e média complexidade, né? Qual é a diferença dos serviços em ambos os níveis? Pode falar. Bom, então, assim, na média complexidade é aquilo que eu falei, ainda não houve a necessidade ou não se teve mesmo o rompimento dos vínculos familiares. Então, essa família ela vai ser trabalhada através do PAEF, que é o serviço executado no CREAS, na medidas socioeducativas, né, os adolescentes e jovens. A gente tem também o serviço especializado para a população de rua, né, então isso a gente ainda trabalha na média complexidade. A partir do momento que houve uma violação de direitos, houve uma questão assim que houve a necessidade desse rompimento de vínculo, no caso de criança que sofreu um abuso, que sofreu exploração, sofreu determinada violência, então ela precisa ficar num serviço de acolhimento. Então aí ela vai para alta complexidade, né? Então vai depender da situação identificada, né? Para que ela fique ou na média, que vão ser ações continuadas de acompanhamento, né? De fortalecimento, de orientação dessa função protetiva da família, ou realmente houve a necessidade, né, de que ela fique, de alguma maneira, sob a responsabilidade de uma instituição, para que ela tenha os seus direitos garantidos e que ela consiga ter essa proteção que ela precisa, tá? Às vezes acontece, por exemplo, na residência inclusiva, né, que nós temos pessoas com deficiência, às vezes houve o rompimento do vínculo familiar e ela, né, e ali ela vai ter as suas potencialidades desenvolvidas, ela, né, vai participar da comunidade, ela vai ter acesso aos serviços, né? Bom, cada caso tem que ser analisado de acordo com as suas especificidades, né? Nós encerramos aqui o nosso bloco, mas fique com a gente, já voltamos com mais Gente é Gente.
Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. No estúdio hoje conversamos sobre a assistência social da APAE Bauru com a presença de Kátia Teixeira e Cimeia Avante, coordenadoras do Serviço de Assistência Social da APAE Bauru. Muito obrigada pela sua presença, Cimeia e Kátia, novamente aqui conosco no estúdio. Nós que agradecemos. Bom, pensando na tipificação nacional que nós havíamos comentado no bloco anterior e nos seus níveis de proteção, aqui na APAE Bauru, quais os serviços que são executados? Hoje nós executamos dentro da APAE Bauru 2 serviços na política de assistência social. Os 2 serviços, eles estão na proteção especial. Tá? O CEID, que é o Serviço de Proteção Social para Pessoa com Deficiência, Idosos e suas famílias, ele está na proteção de nível médio, né? Na média complexidade, e as residências inclusivas, que nós temos hoje 2 residências inclusivas em nossa instituição. E quais são? A feminina e a masculina. Hoje nós atendemos o público masculino, o público feminino, né? E no serviço de proteção nós atendemos pessoas com deficiência, em sua maioria é acima de 18 anos de idade, né? Nós temos hoje um público um pouco mais específico de adolescentes e idosos. No serviço da residência inclusiva, como a Kátia falou, nós temos a residência feminina, a masculina, o nosso público de jovens, né, adultos, a partir de 18 anos, pessoa com a deficiência. Então, nós recebemos a pessoa com a deficiência intelectual, mas também a deficiência física, né? E atualmente, quantos usuários são atendidos pelos serviços da APAE? No serviço de proteção, ao qual eu coordeno desde 2009, mais ou menos, nós atendemos 219 usuários, né? A maioria deles, como eu falei, na faixa etária acima de 18 anos de idade. Nós temos um público que é adolescentes, a partir de 14 anos, e nós temos também o público mais idoso, que é a partir de 60 anos de idade. Dentro desse serviço, ele se divide em dois blocos especificamente. Nós temos um serviço em loco na instituição, né, que nós trabalhamos atividades socioeducativas, e nós temos o serviço domiciliar, que nós também fazemos essa acolhida à família no seu próprio domicílio, na residência dos usuários, né? E aí a gente trabalha questões relacionadas a ambiente, as necessidades de AVD dentro da própria casa, de AVP. Então é um trabalho bem bacana e que a gente procura, assim, direcionar essa família uma melhoria de qualidade de vida. Kátia, o que são essas siglas que você consegue explicar pra gente? Sim, AVD é atividade de vida diária, né? Então, assim, a gente dá o apoio a esse usuário nas atividades que ele poderia fazer na sua vida durante toda a sua vida. Então, escovar o dente, tomar banho, né? Comer sozinho, se alimentar de uma maneira correta, né? Fazer uso, às vezes, de um talher. E a AVP, a gente fala que é atividade de vida prática. Então, arrumar sua própria cama, né? Cuidar do espaço onde ele está inserido, auxiliar às vezes a mãe numa atividade doméstica, né? Então a gente trabalha essas questões com os usuários, tanto dentro da instituição, em loco, ali nos grupos que nós temos diariamente, como também na residência desse usuário. Atividades que deem autonomia também, né? O principal objetivo do serviço de proteção hoje é a autonomia do usuário. Porque, veja bem, quando nós falamos em serviço de proteção de média complexidade, o que a gente quer evitar? A prevenir, na realidade, o abrigamento desse usuário, que essa situação chegue a um nível de uma gravidade tão extrema que ele necessite ser acolhido e que necessite depois de um serviço de alta complexidade. Então, a necessidade desse serviço é garantir para esse usuário a sua autonomia, né? E a melhoria de sua qualidade de vida. Nisso, a gente trabalha a família porque a gente quer romper com aquela segregação dentro da própria família, a gente quer incluir esse usuário, a gente quer auxiliar essa família, que ela não tenha uma sobrecarga com essa pessoa com deficiência, né, que depois dificulte ainda mais a convivência na própria residência. A gente quer permitir que esse usuário seja cada vez mais autônomo para ele conviver em sociedade, para que ele acesse os serviços do seu bairro, do seu território, da sua cidade, que ele tenha os seus direitos, os seus benefícios garantidos. Então é uma série de fatores para a gente evitar que esse usuário que hoje se encontra na média complexidade necessite de um serviço de alta complexidade. Quando esse jovem, né, essa pessoa com a deficiência, que tem mais de 18 anos, chega para o serviço de alta complexidade, que é o serviço de acolhimento institucional,
na residência inclusiva, o trabalho que é feito também, né, vai de encontro porque está dentro da tipificação, né, essa promoção da autonomia, da independência, da qualidade de vida dele. Então, vai de encontro com o trabalho que é feito no SEID também, mas adequado à realidade dentro de uma casa, porque ele está numa residência, né, convivendo com outros residentes também, né. Então, é feito um trabalho junto à equipe, que é multidisciplinar, esse diálogo, né, interdisciplinar, em promover essa autonomia, a funcionalidade dele, participando da rotina da casa, né, da atividade dentro de casa, como arrumar uma cama, lavar uma louça, enfim. Além disso, da funcionalidade em relação ao trabalho, muitos trabalham também, né? Ou são preparados para poder estar no mercado de trabalho. Simei, como é a relação dos usuários que são atendidos dentro do ambiente, dentro da APAI, já que eles vieram muitos de lugares diferentes, como que é essa relação dentro do ambiente? Eles são acolhidos, né? E existe uma etapa aí de adaptação, né? É uma nova casa, um novo ambiente, é promovido, né? É feito um trabalho em que eles entendem que ali agora é a família deles, né? Então, na residência feminina, por exemplo, nós temos 9 residentes, 9 meninas. Na masculina a gente tem 15, né? Então, é feito um trabalho dessa equipe, né? Para que essa pessoa se adapte a essa nova realidade, a esse lar, consiga aos pouquinhos vendo que ali é o lar dela, então eles têm nos quartos, né, a sua individualidade respeitada, a sua cama, o seu guarda-roupa, né, como se ele estivesse na casa dele com a família dele também, né. E aí com o tempo, né, eles vão sentindo isso e falam, né, aqui é o meu lar, é a minha casa, é a minha família, né. Então isso é promovido aos poucos, né? Começa com essa adaptação inicial, quando chega, né? Porque cada um chega com uma história, dentro de um contexto, e a casa já tem a sua rotina, porque todos ali têm que conviver em harmonia, né? Então realmente é feito um trabalho de adaptação ali, e cada um no seu tempo, dentro da sua condição, né? Se adapta e convive bem, como uma família, como tem que ser, né? Claro. Então, e é importante falar também, eu acho interessante, né, Simeia, que dentro da APAI nós conseguimos articular os dois serviços, os dois níveis. Então, assim, muitos dos usuários hoje que são acolhidos na residência inclusiva também frequentam o serviço de proteção, né? Então, eles ficam lá meio período, fazem as atividades socioeducativas propostas, né? A gente tenta também estar fazendo essa interlocução muito com a rede, as próprias famílias, muitas vezes, né, Simeia, os próprios que hoje são acolhidos, muitos deles, alguns deles, né, Simeia, a gente consegue fazer articulação ainda com a família, é possível até retornar, né, Exatamente, exatamente. E como a Kátia falou, essa articulação existe dentro da APAI, né, a APAI tem vários serviços que pode nos atender. Então, o SEID é um deles, o mercado de trabalho também, nós temos esse apoio na questão da saúde, né? E a articulação também fora da APAI, né? Que é feito. Como o público que a gente recebe, né, por conta da violação de direito, muitos não perderam vínculos, né? Alguns têm o vínculo com a família, então, como a Kátia falou, é feita essa articulação também. Com a família. Com a família. Então, a família visita, ou eles vão até a família fazer uma visita também. E quando existe essa possibilidade, é feito um trabalho dessa equipe técnica junto a essa família, esse residente, e pode chegar até um possível retorno. Né? Nós tivemos uma experiência recente, inclusive no serviço, de uma residente que retornou para a família
E assim, o que ela levou, né, de todo esse período que ela viveu no serviço, do que ela aprendeu, essa funcionalidade, essa autonomia, né, era uma residente que trabalhava, né, então ela retornou para casa e a família, né, porque existe esse acompanhamento que é feito, né, pós-desligamento, então nos deu esse feedback, né, de que ela ajudava nos afazeres de casa, né, coisa que, por exemplo, antes não fazia. Né? Então, o serviço, ele tem esse papel fundamental na vida deles, né, que é desenvolver eles, né, e promover essa autonomia, essa independência, o bem-estar, né, Kátia, a qualidade de vida que o SEIDI também promove com atividades que trazem prazer, né, que promove essa convivência em grupo. E como é que funciona o processo de entrada para cada um desses serviços, tanto do SEIDI quanto da residência? Então, hoje a PAI não é mais porta de entrada para nenhum serviço, né? Hoje as políticas, tanto da saúde, da educação como da assistência, nós fomos vinculadas ao órgão gestor, né? Então, no caso do SEIDI, no caso da residência, o SEIDI, na realidade, ele é vinculado ao CREAS, né? Então, todo o encaminhamento que é feito para o serviço hoje é através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que nós falamos um pouquinho no bloco anterior. Então, esse serviço, esse usuário, ele vai procurar o serviço os centros de referência, né? E esse centro de referência faz a referência à APAI, através de relatório ou através de um próprio encaminhamento. As demandas espontâneas que acabam ocorrendo dentro da instituição, por APAI trabalhar as 3 políticas, podem ocorrer também. Então, às vezes, a assistente social, a profissional da área da saúde, atende e acolhe um usuário que ela verifica que necessita do nosso atendimento na área da assistência social, que já está em risco social, que já está em risco pessoal, né? Que muitas vezes os vínculos estão fragilizados. Aí ela faz o encaminhamento interno, que também ocorre através de relatório, de equipe multidisciplinar, né? E aí eu faço a contrarreferência ao território, ao CREAS, né, ao município. Porque essa contrarreferência é muito importante, porque quando nós falamos de política de assistência social, e quando nós temos hoje um serviço cofinanciado pelo município, né, e pelos entes federados, a gente fala de também estar fazendo uma prestação de conta, né, porque envolve um recurso público. Então, a gente também tem que dar essa contrarreferência. Olha, eu atendi tantos, me encaminharam tantos, né, esses, às vezes, já recebeu uma alta do atendimento, ou esse já saiu do nível de proteção especial e a gente pode estar encaminhando para um nível de proteção básica, né? Então, essa referência e contra-referência do serviço é muito importante também para o órgão gestor. Kátia, você havia comentado sobre as ações, as atividades socioeducativas que são realizadas, mas que atividades são essas? Então, as atividades socioeducativas, tudo que gere, a gente brinca, eu brinco lá assim, tudo que é legal, tudo que é gostoso, né? Que gere um bem-estar para os nossos usuários. Porque assim, a gente atende aqueles usuários mais fragilizados, né? Que estão em situação de risco pessoal, de risco social. Então, o que a gente tenta propor com eles ali? Atividades adaptadas, por exemplo, uma atividade artística, né? Um artesanato, que aí a gente vai trabalhar, a gente pensa assim, mas é uma atividade artística, mas a gente consegue, através de uma atividade artística, trabalhar questões de comportamento, questões de sociabilização, questões de AVD, de AVP, né? Nós temos dentro da equipe hoje do serviço, uma terapeuta ocupacional, então toda a parte de tecnologia assistiva, ela trabalha com esse usuário, né? Nós desenvolvemos atividades voltadas assim de dança, né? Que nós vamos trabalhar toda uma questão de postura, toda uma questão de comportamento mesmo, de socialização com outros parceiros, né? Esses dias nós fomos no Teatro Municipal, então a gente procura, assim, participar dos eventos que ocorrem no nosso município. Nós tentamos mostrar para a família que esse usuário muitas vezes tem uma potencialidade e uma possibilidade que a família não conseguiu atingir ainda. Por exemplo, a Cimeia citou num fato muito importante, de que muitas vezes a irmã que retornou, né? A usuária que retornou para casa, muitas vezes, anteriormente, ela não fazia
fazia as suas atividades domésticas. Então a gente tenta na PAI fazer com que essa usuária se torne cada vez mais autônoma, cada vez mais independente. E essas ações que a gente faz lá dentro é visando isso. Então olha que importante, quando ela volta para a família fala, nossa, mas ela conseguia fazer isso? Ela conseguia realizar esse tipo de atividade? Aqui em casa ela não faz isso. Então no SEI de hoje, por exemplo, nós temos aulas de culinária, né? Que para eles é muito gostoso. Eles fazem um bolo gostoso, fazem uma torta, eles experimentam, eles têm a possibilidade de dar para o outro experimentar. Olha, eu sou capaz de realizar esse trabalho. E quando chega na casa, ele vai auxiliar a mãe. A mãe está lá na cozinha fazendo um bolo, uma torta, ele vai auxiliar. Coisa que ele nunca fez, às vezes. E a gente começa a ter o reflexo da família. Olha, mas ele não me ajudava, ele não tirava o prato dele da mesa, hoje ele tira, ele não lavava o próprio talher, hoje ele lava, né? Então, essas coisas que a gente tenta trabalhar com esse usuário, para que ele cada vez mais tenha a sua autonomia. Desenvolver as habilidades individuais de cada um, as potencialidades também, com né? certeza. Porque quando a gente fala, antigamente, quando nós falávamos de pessoa com deficiência, na própria família, a família, assim, quando nasce uma criança com deficiência, eu acho que a família vive aquele luto inicial, né? Eu acho que tem, assim, um filho todo idealizado, e aí a família vive aquele luto inicial e fala, nossa, o que eu faço agora? Quais as potencialidades que esse meu filho vai ter? E muitas vezes vem um sentimento, eu acredito, de insegurança, né? Até mesmo, eu acho que de superproteção. Então essa criança acaba sendo criada com uma superproteção tão grande que às vezes nem mesmo os familiares acreditam na potencialidade dessa criança e desse adulto, né? Então ele cresceu de uma determinada maneira que a família não consegue enxergar que é possível ele fazer sozinho. Né? E a gente tenta cada vez mais mostrar para a família isso. Olha, é possível que ele realize sozinho, e ele realizando sozinho, eu tiro um pouco a sobrecarga da família, né? Porque muitas vezes a gente percebe que os conflitos que existem dentro da família é de sobrecarga, né? Daquela mãe que assume todo o papel, né? Muitas vezes sozinha, ou daquele pai que a mãe faleceu e está sozinho também, que aí tem uma série de outras dificuldades. Então a gente tenta, a todo momento, criar autonomia, independência desse usuário e melhorar a qualidade de vida dele e da sua família. Extremamente importante, né? Com certeza. Simeia, a Kátia comentou um pouquinho do processo de entrada, né, no CEID e na residência inclusiva. Como que se dá esse processo? Como que ele funciona? O processo de entrada também é o mesmo, né? Pelo CREAS. É muito comum também, Gabriela, ligarem, por exemplo, na PAI, né? Família, e dizer assim, eu tenho um filho, né? Ele já é adulto, eu já tenho uma certa idade, né? Eu gostaria de colocá-lo, né, numa residência, né, colocá-lo num lugar onde ele possa ser cuidado, ter a vida dele. Eu queria entender um pouquinho melhor o serviço de residência inclusiva. Mas o serviço, ele está dentro, né, da política pública, ele tem os requisitos ali para entrar, que são a violação, né, dos direitos, a vulnerabilidade. Então, nós explicamos isso, né, e orientamos as pessoas a procurar o CREAS, né, a família, ou às vezes vem mesmo de algum outro, né, CREAS de município, buscando uma vaga, né, algum assistente social de algum serviço, enfim. Então a porta de entrada é o CREAS também. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje para discutir e conscientizar sobre esse tema que é tão importante, né? Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada. O Gente é Gente termina aqui. Para mais informações e novidades, acesse o site da APAI Bauru e as redes sociais da TV Unesp. Nós voltamos semana que vem com mais Gente é Gente. Muito obrigada. Eu morava na Angudas, para residência 14 anos. Agora eu tenho 19. Todo dia eu faço comida. Eu ajudo a casa, os meninos, eu acordo cedo.